Irmãos, depois de um tempo fora, 2 semanas e meia, antes que a minha mulher me demitisse, afinal de contas está gestando, voltei de um treinamento, feliz pelo privilégio, mas também com saudade de casa, saudade da igreja. Que bom estar aqui de novo, podendo estudar a Bíblia com a nossa igreja. Quero convidar você ao texto de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Este é um texto que muitos cristãos sabem de cor, e até quem nem é tão amigo assim de Jesus pode saber de cor. É a oração que ele nos ensinou. Mateus 6, verso 9. Vamos fazer essa leitura juntos? Portanto, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Amém. É só o 9. Obrigado. Eu só tenho meia hora, 40 minutos para pregar, não dá para ir mais. Tá? Depois a gente vai em outros versos. Eu sei que a igreja está com vontade, mas vamos ficar só nesse verso, que é o tempo que eu tenho aqui. Vamos buscar o Senhor em oração nesse momento? Deus, muito obrigado pela oportunidade de falar contigo livremente, junto com os meus irmãos aqui em culto ao Senhor. Pai, que oportunidade maravilhosa cultuar o Senhor neste domingo aqui com os meus irmãos nessa hora. Quero louvar o Senhor por isso e pedir, ó Deus, que nesse momento em que vamos meditar na Tua Palavra venha desimpedidamente falar conosco e tocar o nosso coração. Ó Deus, nos ajude, nos abençoe. Fale conosco com o Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu contar uma história para os irmãos. Eu nasci num lar com 3 integrantes. Meu irmão mais velho, minha mãe e meu pai. Eu queria falar um pouquinho do meu pai hoje. Rapidamente para os irmãos. Me permitam esse exemplo particular. Tinha um pássaro preto também. Esse pássaro preto é importante porque acompanhou nossa família por muitos anos, 13 anos na verdade. E ele não sabia cantar como os pássaros pretos. O pássaro preto, para quem não conhece, ele parece um anuzinho. Ele é um pássaro preto, mas pequeno. Ele é bem bicudinho, tem umas garras bem compridinhas e ele é cantador. Mas esse pássaro, meu pai cuidou dele desde filhotinho. Então ele não sabia cantar como os pássaros da família dele. Que o canto, ele não é inato, ele é aprendido pelo ouvido dos pássaros. Um deve ter inventado a melodia lá atrás, eu não sei qual, mas o fato é que eles aprendem com os familiares ali. Como é que ele fazia então? Porque ele cantava, ele fazia melodias a partir do assovio do meu pai. Ele fez ali a sua própria canção. Meu pai era muito festeiro, meu pai gostava de música alta. Não herdei nada disso, detesto música alta, detesto som em casa, assim, não escuto música para quase nada. Eu sei que posso estar ofendendo muita gente aqui nesse momento, mas eu não sou muito da música, de vou curtir uma música, enche a cabeça. Não é que eu não goste, é que me distrai. Meu pai não. Sábado de manhã, ele ia de Xuxa Park 3 a U2, Joshua Tree. Era mais ou menos eclético assim, passando por Poli, moda de viola e tantas outras versões ali do que meu pai gostava muito. Ele gostava de música. E não era raras as vezes que pegava ele ali, dançando, na sala de casa. Meu pai não dobrava uma das pernas, machucou jogando bola, mais um aí que eu não peguei nada do papai. Eu não jogo bola, nunca fui muito de esporte com bola. E ele então enrijeceu uma das articulações, o joelho ficou rígido, ele não dobrava uma das pernas. Então, mesmo assim, era comum pegar um sábado de manhã, o som nas alturas, e meu pai ali improvisando passos de forró. Com quem? Com ele mesmo. Porque minha mãe, crenta do jeito que era, não ia dançar com ele o forrozinho dele, não.
Deus me livre, como diria ela. Algumas vezes ela até foi. Mas ele ali dançando sozinho. Meu pai era muito festeiro, a casa estava sempre cheia. Ele era o primeiro de 11 irmãos. Então sempre tinha primo, parente, tio, avó. Parente não faltava em casa. Isso tudo aqui, na minha infância em Goiânia. Até que um dia meu pai deu sinais de cansaço. No ano de 98, aposentou-se na praça cívica do Correio. Ele era funcionário público dos Correios. Meu pai, então, tinha reumatismo severo, sobretudo acometendo a mão dele. E como ele trabalhava nos Correios ali, assinando, ele enrijeceu as mãos. E ficou comprometido o seu ofício. Então, meu pai, novo ainda, com 47 anos de idade, já tinha um aspecto um pouco senil. Facilmente você daria aí uns 20 e poucos anos para ele a mais, talvez até uns 30 anos a mais, cabelo bem grisalho, inchaço, e algumas articulações já bastante enrijecidas. Então ele se aposentou muito cedo, prematuramente. Meu pai nem sempre foi um homem da cidade grande. Aliás, plantando agências do Correio, foi ele e a turma toda dos irmãos e do pai dele, meu avô Roberto, que eles foram parar na cidade de Uruana. E ali abriram a agência dos Correios daquela cidade, uma cidade bem pequenininha. Não demorou muito e ele conheceu uma jovem com 13 anos de idade. Gente, são outros tempos, tá? Guardem as proporções aí. Essa jovem estava muito nova para poder namorar. E imagina casar. E ele, 13 anos mais velho, ainda um jovem, falou, quero casar com essa moça, ela é muito bonita. O nome dela era Maura. É ainda, está viva. E ela entregava correspondências ali da família. E ela então, um dia desses, deu um pouco mais de prosa para o meu pai. E ele foi lá na casa da mãe dela e falou, quero namorar a Maura e quero me casar com a Maura. 1 ano e meio depois, ela teve que alterar o documento dela, 1 ano e meio não, 3 anos depois. Teve que alterar o documento dela, 2 anos depois, porque ela alterou para ficar 1 ano mais velha, então por isso que eu estou achando que é 3. Para ela ficar com 16 anos de idade, ela tinha 15, aí ela podia casar. Agora sim, com 16, está certo. E eles se casaram. Minha mãe, presbiteriana, nascida na roça em Uruana, na roça mesmo. Não que Uruana fosse um grande centro urbano, mas tinha ainda a roça ali do lado, que era a zona rural. Minha mãe, nascida ali, com mais 5 irmãos, se casaram. Logo tiveram que deixar o interior, pelo trabalho do meu pai. Então, aqui em Goiânia, fizeram a vida onde nós nascemos. Volta para o ano de 98, quando ele se aposenta, ao final de 98. Ele então quis voltar para o interior. Por isso que eu fiz esse curso, para contar essa parte para os irmãos. Ele então quis voltar para o interior. Quis voltar para aquela cidade que era conhecida como a princesinha do Vale São Patrício. Porque é uma cidade muito charmosa, com seus ladrilhos paralelepípedos, com a festa da melancia, da qual a Maura, crente da igreja presbiteriana, já foi candidata à rainha da melancia, de maiô e tudo mais. Mas ele quis voltar para lá, para poder pegar o carro dele. Gostava de carro antigo, ele chegou a ter 2 Corcéis. Numa época que existia Gol Bola, Uno, Mille, tinha 2 Corcéis, Ford Corcel, na garagem, um azul e um vermelho. Gostava de carro antigo. Ele queria poder lavar o carro no rio, comprar peixe fresco que pescavam no rio que cortava a cidade e nem terminavam de chegar em casa. O pescador vendia logo na avenida. Ali eu não sei o nome disso, é uma penca de peixe, tá? Um cacho de peixe. Tem nome isso aí? Pira? Fieira? Há controvérsias no plenário, depois vocês me falam. O fato é que cansei de comer curraleiro. Fritinho. Saí dali do Rio Uru. Hoje eu parei de comer peixe, acho que comi demais. Meu pai, muito vaidoso. Era do tipo que, com pouco dinheiro, ia lá no boteco da esquina e pedia ali para o seu nenê uma bandeja de empadas fresquinhas
Pode fechar isso, nenê, hoje não vai vender empada para mais ninguém. E levava bandeja de empadas para casa, chamava os amigos. Fazia seu escaldado, tentou reativar o Clube da Quinta, os seus amigos que faziam escaldado toda quinta-feira. Programa de jovens de antigamente. Tinham até boné e tudo mais. O símbolo, uma panela. Porque eles ali gostavam de tomar sua cervejinha ao redor de um escaldado quentinho. Esses eram os amigos do meu pai da infância. Cansado da cidade grande, quis ir para lá, para viver essas coisas simples. E confesso, ele viveu mesmo. Mas não passou de um ano. Em 99, ele faria 48 anos e fez. Mas 2 anos depois, ele seria levado ao hospital e com 1 semana e meia faleceria. De súbito e rapidamente. Confesso para os irmãos que ali com 11 anos de idade, tive o choque do meu pai sendo internado subitamente, sem entender muito o que era uma hospitalização de uma família, de um familiar. E no meio daquela semana, me peguei muito disperso. Eu não sabia que eram as últimas vezes. Eu mal fui visitar o meu pai. Alguma coisa me falava, hospital. As pessoas ficam hospitalizadas, logo elas saem. Meu pai não sairia de lá mais, não vivo. E às 11 horas da noite, do dia 8 de outubro, o telefone toca. Por um acaso eu estava acordado. E eu soube naquele momento. Antes de me falarem, ele tinha partido. Confesso para os irmãos que voltamos para casa, ainda ali na cidade de Uruana, lugar de onde minha mãe não saiu mais, é a cidade dela e está lá até hoje. Fomos por causa da vontade dele. Eu lembro de, voltando para casa, a casa que nós morávamos ainda, me peguei por 2 vezes fazendo o seguinte exercício. Eu vou lá no quarto dele. Ele está lá. E eu fui. E ele não estava. Em outra ocasião pensei, se eu voltar ao Jardim das Palmeiras, aquele bloco do meio, será que eu não encontro meu pai sentado num banco? E tudo isso não passou de um sonho? Eu já voltei lá algumas vezes. E ele está lá, em parte. Mas não a ponto de conversar comigo. Aquela semana era semana de últimas vezes. Aquele ano foi ano de últimas vezes. A última vez que eu desatei sua sandália, ele tinha gota. Então o calcanhar dele ficava bem inchado. Ele gostava de usar sandálias de couro, papete. E eu sempre ali ajudava ele a calçar. Muitas vezes muito contrariado. Não era divertido calçar o papai. Parava de brincar para lá pôr as sandálias nele. Ah, irmãos, como eu queria poder ter esse trabalho hoje. Parar o que eu estou fazendo para calçar o papai. Lembro de meu irmão fazer curativos nele. E um dia ele falou assim, você tem mãos de médico, meu filho. Ele não virou médico, não. Meu irmão não é tão dado ao trabalho assim. Mas ele é um enfermeiro, muito dedicado. Trabalha no SAMU hoje. E ama a profissão dele. Mas eu lembro do meu pai fazer esse comentário para ele. Que ele tinha mãos cuidadoras. Meu irmão não sabia que talvez aquele curativo da semana seria o último. Tenho certeza que ele gostaria de ter esse trabalho hoje. A vida seguiu. E sem querer ser dramático, meu pai não viu os grandes lances da minha vida. Mas ficaram na memória algumas lembranças muito boas. O pai que me dava 3 beijinhos antes de dormir e que cobrava da minha mãe ver se a gente estava coberto à noite. E minha mãe muitas vezes foi reclamando. Pra quê, Beto? Os meninos são grandes já. Tinha que ir. Ele com o joelho doendo não podia ir. Para ver se o filho de 15 anos e o outro de 10, de 9, estava coberto. Esse era meu pai. Às vezes ignorante e muito amoroso. Nesse paradoxo, um dançarino, um boêmio, um festeiro.
A vida ficou mais silenciosa depois da partida dele. E a família teve muita dificuldade de se reunir. Eu estou contando essa história para os irmãos. Primeiro que nós estamos aqui entre pastor e ovelhas. Temos esse relacionamento e liberdade. Mas em segundo lugar, porque esse texto que está diante de nós foi o texto que pastoreou aquela criança de 11 anos de idade, que precisava muito saber que não era órfã, mas que tinha um pai, que era muito mais necessário do que qualquer experiência que eu poderia ter na minha vida com o meu pai. E Jesus me chamou definitivamente naquela ocasião, naquele enredo ali. E eu pude saber que eu podia chamar Deus de Pai. Você chama Deus de Pai? Levíticos 16 diz o seguinte, versículo 2: Não entres no santuário, para que não morras, porque eu aparecerei. Sabe o que era isso? A instrução de Deus para Moisés e para Arão, falando como é que seria o contato deles. E esse era o contato: olha, no momento em que eu aparecer, não entra lá no lugar, porque senão vocês vão morrer. A minha presença é santa. Sacrifica o novilho, aí ele dá toda a instrução. Lembra o livro de Levítico, aquela cerimônia toda, detalhada, que a gente tem vontade de pular quando está lendo? Aquela cerimônia toda, gente, é para nos mostrar que Deus é santo. Mas ao mesmo tempo, o coração de Levítico, eu agora me perdi na referência, eu sei que tem 9 no meio, tá? Eu acho que é 9:9, não tenho certeza não. Sede santos, porque eu sou santo. Aquele rigor todo parece que construiu uma parede entre a humanidade e Deus. Não dá para satisfazer esse Deus. Ele é santo demais, ele é rigoroso demais, e nós somos imperfeitos demais, pequenos demais. Mas ao mesmo tempo, ele estava nos dando um caminho, estreito, mas era um caminho. Difícil, mas era um caminho. O que nós não sabíamos na época, junto com Moisés, é que ele supriria todos os rigores, todas as estipulações. Ele cumpriria toda a cerimônia para que nós pudéssemos satisfazê-lo. Aliás, Cristo satisfez. Uma vez ao ano, uma pessoa ia lá falar com Deus e representava todo o povo. O texto de Levítico, e também pegando o caso de Deuteronômio, nos relembra que quando isso acontecia, o povo saía para fora da tenda e ficava olhando. E aí Moisés entrava, e a coluna de fumaça subia, e a de fogo descia. E diz o texto que Moisés falava com Deus como qualquer um fala a seu amigo, numa presença tão mortal, capaz de matar um ser humano pela santidade que tem. Era essa presença que tomou conta do Sinai. Se você tocasse o Monte Sinai, morreria. Se tocasse na Arca da Aliança indignamente, morreria. Se entrasse no Santo dos Santos indignamente, morreria. Uma presença de uma santidade feroz, letal. Como ter intimidade com alguém assim? Como chamar alguém assim de amigo? Como olhar nos olhos de alguém assim? É por isso que Jesus está nos ensinando o que está ensinando em Mateus. Em primeiro lugar, ele diz: quando orares. Nos ensinando que por causa do que ele fez, do sacrifício dele, o novilho perfeito, nós podemos falar com Deus em qualquer momento. Não apenas uma vez ao ano. Não apenas através do sumo sacerdote. Mas nós, se cremos em Cristo, estamos debaixo da sua providência, podemos em qualquer momento acessar a presença desse Deus que continua tão santo e tão mortal. Por que não morremos se somos pecadores? Porque toda a cerimônia de Levítico foi cumprida rigorosamente.
Porque por causa do sacrifício de Cristo nós entramos banhados pelo sangue. Nós entramos completamente cheios de dignidade que não é nossa. E Hebreus então diz o seguinte, 19:23: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos a confissão da esperança, porque quem fez a promessa é fiel. Hebreus está nos falando sobre a realidade espiritual que Levítico apontava e que se cumpre no meio da história. O véu do Santo dos Santos foi rasgado no sacrifício de Jesus na cruz. Por isso que ele fala, isto é, o sangue, a carne. Ele nos consagrou o caminho, nos deu direito de chegar pela fé, não por obras. É dom gratuito de Deus. E custou tudo para Cristo, para que eu e você pudéssemos orar. Quando orares. Jesus está nos ensinando que podemos orar a qualquer momento. Isso já é maravilhoso. Nessa hora a gente podia ser um pouquinho mais pentecostal. Amém, irmãos? Você pode falar com o Senhor. Glória a Deus por isso. Mas tem mais. Não para por aí. Quando orares, digam o seguinte: orem assim: Pai nosso. Chama Ele de Pai. Você pode chamá-lo de Pai. Não precisaríamos disso, porque já seria suficiente, me entenda bem, ter acesso a Deus. Nós não temos a menor condição de nos achegar ao Santo. Já seria mais do que grande e tremenda graça. Pessoas como eu e você chegarmos a Deus e sermos aceitos na sua presença, falar e sermos ouvidos. Mas Ele ainda está dizendo para nós, não é apenas seu Deus, não é apenas seu Senhor, Ele é também seu Pai. E você pode chamá-lo de Pai. E nesse momento, Jesus não está querendo saber a nossa experiência. Qual que é a minha experiência? Eu contei para os irmãos. Uma coisa é certa, ela é limitada demais. Que experiência eu tenho de ser filho de um pai? Pouca. Pouca experiência. Até os 11 anos de idade. Gente, eu estou perdendo meu pai. Eu estou perdendo meu pai. Sabe por quê? A gente não tem vídeo do meu pai. Tem algumas fotos. Mas não tem áudio, não tem vídeo. Já se completam 23 anos esse ano. Eu não estou lembrando mais a voz do meu pai. O timbre. Talvez você perdeu um avô, ou mesmo um pai há muito tempo atrás. Talvez você já se esqueceu do timbre da voz. Tem uma criança gritando, uma mãe levantou, porque sabe o timbre. Esse é meu, esse grito aí é do meu. Porque a gente está ali no reforço, toda madrugada é isso. Né? Eu estou perdendo meu pai, pedaços dele, porque não tem reforço. A gente não tinha câmera fotográfica em casa. A minha experiência não é o que Jesus está pedindo. Talvez você fale assim, não pastor, minha experiência, meu pai é Jesus na terra. Melhor experiência impossível. Não importa. Que bom. Mas não é esse o ponto aqui. Porque ainda assim é insuficiente. Porque o seu coração precisa. Pastor, Deus me livre de chamar Deus de pai. Meu pai é um alcoólatra, batia na minha mãe.
Sua experiência não conta. É cama, é enredo, é palco para que você aprenda na linguagem do seu coração o que Jesus está querendo dizer. Mas a sua experiência não é o que Jesus está querendo te dar. Pelo contrário, Ele quer te dar a experiência que Ele tem. Ele está, em outras palavras, dizendo: eu quero que você chame meu pai de pai como eu chamo. Eu quero que você fale com ele do jeito que eu falo. Eu quero que você também seja filho dele. É como se Jesus estivesse dizendo: eu mal posso esperar para você experimentar o que eu experimento. Em João 17, Jesus diz palavras que me deixam pensar assim. Ele diz: Pai, chegou a hora. Ele está orando. Essa oração está registrada para que a gente soubesse. Glorifica a mim com a glória que eu tinha antes. Para que eles também sejam um como nós somos. Veja, Jesus quer nos dar a experiência que Ele tem. Jesus quer nos dar a experiência que Ele vive. Ele não quer pedir a nossa experiência, Ele quer nos dar a dele. Cada um aqui tem uma experiência com a mãe, com o pai. Talvez você nem conheceu o seu pai. Está tudo certo. Nós vamos ter nossas dores para contar, nossas alegrias, nossas memórias e experiências com a nossa paternidade, com a nossa filiação. Mas deixa eu dizer uma coisa: nunca estaremos completos até que chamemos Deus de Pai. Você experimenta essa verdade? O Evangelho diz isso. O Evangelho diz para você que você é filho e filha de Deus. Você tem experimentado essa verdade? Sinceramente? Você tem andado por aí como alguém que sabe que é filho de Deus? Isso não é uma carteirinha de apresentação. Não é um crachá. Não está no currículo. É uma verdade crida, experimentada, que faz com que você mude a forma de encarar a vida. Eu não ando sem pai por aí. Estava no treinamento com o pastor Vinícius, esteve aqui há pouco tempo pregando nosso aniversário da igreja. Ele tem viajado muito aí com o trabalho missionário, o trabalho de treinamento. E um dia desses, dessa vez agora, o filho dele, Isaac, acho que tem 5 aninhos, perguntou assim para a esposa, para a mãe, né, no caso: mamãe, o papai foi para o céu? E ela contou isso para ele. Eu falei: ó, um já te despediu, viu? O Isaac estava ali trabalhando no coraçãozinho para seguir sem pai. Você está viajando muito, cara, pode reduzir aí. Mas você imagina os nossos pequenos, eu tenho aqui um de 3, eu tenho uma de 5. Não ter certeza no coraçãozinho que o papai está ali por eles. Isso não machuca a gente? Filho, pode contar com o papai. Imagina os nossos filhos terem medo da gente, não confiar na gente. Imagina o seu filho dormir ansioso, você vai ter comida no outro dia, porque ele não confia que você vai dar comida para ele. Não imaginou? Muitas vezes, a nossa ansiedade é porque não temos confiado em Deus como o nosso Pai. Como aquele que nós podemos levar nossas dores, nosso casamento, nosso coração, nossas dúvidas e conversar qualquer coisa com Ele, porque Ele é nosso Pai. Ele vai nos pegar na mão, Ele vai pôr no colo, Ele vai olhar nos nossos olhos, Ele vai falar nossa linguagem. Ele vai falar de um jeito que nós entendamos, porque Ele é Pai. A gente não precisa ensinar Deus a ser Pai, mas eu e você precisamos aprender a ser filho. Precisamos aprender. Eu disse que está tudo certo se fôssemos apenas escravos de Cristo. Que privilégio. Mas Ele quis ir além. Então não se contente em ser escravo de Cristo.
Não se contente em ser funcionário, missionário, grande privilégio. Mas Ele deseja que você vá além. Ele deseja a sua amizade. Ele deseja a sua intimidade. Ele quer que você chame-o de Pai. Por isso que em Isaías, ali por volta do capítulo 60 e diante, ele diz o seguinte: trazei meus filhos de longe, as minhas filhas das extremidades da terra, os que formei e fiz para minha própria glória. Deus está interessado nisso. Ele está interessado nesse ajuntamento. E como se não bastasse, Ele ainda nos deu um privilégio muito grande. Quando você chamá-lo de Pai, saiba que é Pai no plural. Para o plural. Nosso. Não é só meu. O fato de ter Deus como um Pai implica necessariamente que eu tenho irmãos e irmãs. De tal forma que eu não posso cair no pecado de Caim. Qual foi o pecado de Caim? Ele matou o irmão. Realmente não pode matar o irmão. Isso aí está proibido. Mas tem um pecado para além do homicídio. O pecado de não ter a resposta pelo óbvio. Quando Deus perguntou: cadê o teu irmão? Sabe qual é o pecado? De apresentar-se individualisticamente diante desse Deus Pai. Que privilégio, irmãos, chamá-lo de Pai, desfrutar da sua paternidade, do seu cuidado, do seu amor tão personalizado. Mas isso significa que eu tenho irmãos, que eu tenho família. Significa que precisamos de comunhão, que precisamos andar juntos, que precisamos nos importar uns com o outro, que precisamos de congregarmos, de nos cuidarmos. Precisamos levar o outro em oração quando eu me apresento para Deus. A salvação vem de forma individual, mas a minha relação com Deus não é individualista. Não se dá individualisticamente. Tem o senso do coletivo. Por isso cultuamos publicamente, coletivamente. Por isso nos reunimos. Não apenas no centro da nossa adoração, que é o domingo, mas também tentamos andar juntos. Estamos tentando ter grupos de comunhão, de estudo para orarmos uns pelos outros. Estamos tentando nos ajudar, nos apoiar. Quantas pessoas da sua igreja, da sua fé, dessa comunidade, estão nas suas orações, estão nos seus contatos da semana, ou você guarda só para o domingo, para dar uma cumprimentada aqui: oi, tudo bem, boa semana. Você tem irmãos, nós somos uma família, a gente precisa caminhar junto, a gente precisa se abençoar, a gente tem que se apresentar juntos diante de Deus. Isso é responsabilidade e uma bênção. Irmãos, nós vamos passar por muitas lutas, e muitos de nós aqui já passamos por lutas muito severas na vida. Ai daquele que não tem essa família na fé, para serem apoiados, para serem sustentados, com quem você pode abrir o coração e contar com uma oração. Alguém que intercede por você em oração. Alguém que vai te suportar, alguém que vai te apoiar. Eu já precisei tanto disso, irmãos, já desfrutei disso. A minha família na fé. Saí cedo de casa, com 16 anos de casa, estava longe, não tinha o papai mais, a mamãe estava longe, meu irmão morando em outra cidade, já formado. Eu precisei disso. A minha vida precisou dessa família na fé, de irmãos, de mentores, de pais, de mães na fé, de amigos mais chegados que irmãos. Você tem desfrutado isso? Eu quero te encorajar a desfrutar isso, porque, primeiro, você precisa. Segundo, seu irmão precisa. Terceiro, Deus está mandando. Está nos dizendo que as coisas são assim. Você tem que chamá-lo de Pai. Ame o teu
próximo. Ame o teu irmão. Você tem desfrutado dessa verdade? Eu quero ler uma canção para os irmãos do Felipe Valente. Chama-se Canção de Quem Fica. É uma canção na ótica do pai. E logo vocês vão entender quem é o filho. Um dia olhou nos meus olhos e disse sem pudor: não há prazer algum em te amar. Transpassou meu peito, me dividiu em dois, devolveu o anel que um dia dei. Tomou o que era nosso, deu as costas devagar, levou as roupas, mas ficou tudo cheiro. No quarto, no armário, ficou o teu cheiro. Na sala de jantar, no lençol da cama, ficou o teu cheiro. Facilmente me deixou, mas como te deixar? Sela teu cavalo para correr, ninguém pode te prender. Ninguém pode te prender aqui, corra tanto quanto puder. Não há como se esconder. Não há como se esconder do meu amor. Volta a hora que você quiser. O anel ainda é seu. E o armário ainda está vazio. Há lugar à mesa para você. Como posso me esconder? Ou me esquecer do amor que me feriu? Que me feriu? Que me feriu? Volta a hora que quiser. É o pai do filho pródigo. Como que fazendo uma oração que, se possível, alcançasse o filho. Você me deixou com tanta facilidade, mas como eu vou te deixar? Você está próximo do Senhor? Você tem desfrutado de dias à mesa com Ele? Ou será que o Senhor está com o anel na mão te esperando? Todo dia, permita-me a ilustratividade. Todo dia colocando a mesa no final do dia para vocês. E Ele faz a sua ceia sozinho, porque você nunca está lá. Eu sei, você está ocupado demais. Eu sei, a gente trabalha demais. Afinal de contas, a gente tem um trabalho digno, né? E se cansa, poxa. A gente merece aquele descanso no final do dia. A gente merece esse descanso de final de semana, não é mesmo? Afinal de contas, a gente corre tanto. A gente tem filhos para alimentar. E até projetos da igreja para cuidar. Você tem desfrutado a mesa do Senhor? Você tem estado à mesa com o Senhor? Você tem tido intimidade, amizade com o nosso Deus? Eu quero encorajá-lo nessa noite a renovar seus votos com o Senhor Jesus, a chamá-lo de Pai, como talvez você nunca fez na sua vida. Você precisa disso. Eu preciso. Nós precisamos dessa intimidade. Eu quero te chamar para voltar para casa. Voltar para o seu pai. Voltar para essa relação. E talvez você nunca esteve nessa relação. Eu quero te falar que em Jesus Cristo ela está disponível hoje. Ela é possível hoje. Para você crer e se render à maravilhosa notícia do Evangelho. Jesus morreu para que eu e você fôssemos amigos de Deus, adotados por Deus, feitos família de Deus, perdoados, amados, completamente amados. O que o Evangelho fala para o seu coração hoje? Como que essas verdades chegam ao seu coração nessa hora? Eu quero que você leve isso muito a sério. Quero que você
Deixa o Evangelho fazer tudo o que tem que fazer aí dentro. Essa é a sua hora, é o seu momento. Deus quis que você escutasse isso hoje. Fala com Ele. Busca Ele em oração. Busca o seu Senhor, o seu Deus, o seu Pai. Tenha esse tempo de oração. Um dia olhou nos meus olhos e disse sem pudor: não há prazer algum em te amar. Transpassou meu peito e me dividiu em dois. Devolveu o anel que um dia dei. Tomou o que era nosso, deu as costas devagar. Levou as roupas, mas ficou o teu cheiro. No quarto, no armário, na sala de jantar, no lençol da cama. Facilmente me deixou. Mas como te deixar? Sela o teu cavalo para correr. Ninguém pode te prender. Ninguém pode te prender aqui. Corra tanto quanto puder. Não há como se esconder. Não há como se esconder do meu amor. Volta a hora que quiser. O anel ainda é seu. O armário ainda está vazio. Há lugar à mesa para você. Há lugar ainda à mesa para você. Senhor, clamamos por adoção nessa hora. Clamamos pelo Teu Santo Espírito nos comunicando o Teu maravilhoso e poderoso Evangelho. Que vidas hoje sejam alcançadas pelo Senhor, se rendam a Jesus Cristo, recebam o amor de Jesus, voltem para casa do Pai. Te peço por avivamento de corações esfriados aqui hoje, papai. Te peço para que o Senhor faça em nós aquilo que precisa ser restaurado, que precisa ser renovado. Pai, que o Teu Evangelho entre nos lares, nos casamentos, nas vidas de pais e filhos, mães e filhos. Ó Deus, inunde os nossos relacionamentos com Teu Evangelho poderoso. Deus, envolva essa igreja, essa comunidade querida com Teu Evangelho, Pai. Que nessa noite haja restauração e salvação nesse lugar. Clamamos por isso, Senhor, e aviva-nos. Aviva essa igreja, Senhor, para a glória do Senhor e Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor pelo Teu grande Evangelho. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.